Duas propostas na mesa do Vasco. Assunto encerrado por Léo Ortiz no Flamengo e Internacional encaminha contratação de volante. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã desta quarta-feira, é claro, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado sobre os assuntos. Mas antes, é claro, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho e o crescimento do nosso canal. Também peço o seu like, ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo esporte. Mais uma vez, gratidão pelo seu like, gratidão também pela sua inscrição. Sem enrolação, vamos às informações, às notícias de hoje. Falar sobre duas propostas na mesa do Vasco em relação a patrocínio master. A informação que veio do jornalista Flávio Dias é sobre o Vasco ter duas propostas na mesa de casas de apostas para patrocínio master. Há uma certeza. O valor será maior que 45 milhões, referente ao valor que seria pago à Estrela Bet. O clube deve estampar a marca do novo parceiro nas finais do Campeonato Carioca. Por isso também até a importância do Vasco vencer o próximo jogo contra a equipe do Volta Redonda no Kleber Andrade, lá em Cariacica. Inclusive nós vamos estar realizando a cobertura desta partida aqui no canal BTB Esportes. E a informação, segundo a galera do Atenção Vascaína, que o Vasco deve estampar o novo patrocínio master já nas finais do Campeonato Carioca. E agora trazer aqui uma notícia sobre o Pablo Galdames, que foi um reforço, um volante meio-campo nesta janela de transferências e ainda não completou o mês no Vasco, mas parece muito bem adaptado ao Rio de Janeiro e ao clube. 6 dias depois de desembarcar no Brasil, o volante estreou como titular e não saiu mais do time. Marcou um gol, deu uma assistência em 3 jogos. A contratação de Galdames pelo Vasco teve a indicação da 777 Partners e o aval do capitão Medel. Ele até em uma entrevista nesta última terça-feira ao Globo Esporte falou o seguinte, abre aspas para o capitão: Pablito é um jogador que conheço desde que ele tinha 13 anos, porque ele jogava com os meus irmãos mais novos. Era nosso jogador da base. Trabalhou conosco na seleção, sei a pessoa que é e o jogador que ele é. Foi um prazer recebê-lo aqui no Vasco. É um jogador muito inteligente, que sabe dos movimentos. Ele está demonstrando isso. Em 3 partidas que jogou, já mostrou o quanto é importante para o elenco, disse o capitão da equipe em entrevista exclusiva ao Globo Esporte, E nós estamos acompanhando aqui. Vale muito aqui destacar a partida que ele fez contra a equipe do Botafogo, contra o Clássico no estádio Newton Santos no último domingo. Foi importante, claro, também recebendo aquela assistência de trivela do Payet. Teria que ter feito aquele gol e foi um gol importante, pois foi o gol do empate naquela ocasião. E de fato, o torcedor vascaíno espera, depois propriamente a baixa do Jair, do Paulinho, que estão em recuperação de lesão, estão praticamente fora aí da temporada. Ter o Galdames no elenco, ter o Galdames como reforço foi muito importante para essa temporada 2024. Bom, galera, falando um pouco mais sobre o mercado da bola, nenhuma novidade, nenhuma atualização, a informação é a mesma que nós trouxemos ontem em relação ao Vasco seguir conversas pelo atacante Carlinhos, artilheiro do Campeonato Carioca, o atacante do Nova Iguaçu. Os dirigentes têm conversas com a equipe do Nova Iguaçu, mas ainda não foi feita nenhuma proposta oficial do Vasco em relação à contratação do jogador. E outra novela que segue
em relação ao ataque do Vasco é sobre o Luciano Rodrigues, né? O atacante segue na mesa do Vasco, porém o que pesa ainda são os altos valores em relação à equipe do Liverpool do Uruguai querer 60 milhões de reais pelo jogador. E o Alexandre Matos, obviamente, vem sendo muito cauteloso em relação a esse tipo de negociação, em relação a esse tipo de valores. Claro, tendo alguma atualização em relação ao atacante, ao mercado da bola, que é hoje prioridade do Vasco, setor ofensivo, nós vamos trazer aqui no canal BTB Esporte, sempre priorizando a verdade da informação. Agora, galera, saindo aqui em relação às notícias do Vasco, falando ainda sobre o mercado da bola, saiu na manhã desta terça-feira a informação sobre o volante Fernando. O Internacional encaminha a contratação do volante Fernando do Vila Nova, né? O Fernando, que estava na Europa recentemente, veio para o Brasil. O jogador não se adaptou ao seu retorno ao clube goiano e vai assinar contrato com o Colorado até o final de 2025. Essa informação que veio na manhã desta quarta-feira pelo jornalista Vene Casagrande. Bom, saindo aqui sobre essa questão, essa informação do Fernando, o volante ter essa contratação encaminhada com o Internacional, falar sobre esta novela em relação ao setor defensivo do Flamengo, tratando-se de Léo Ortiz, né? A negociação entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Pelo lado do Red Bull Bragantino, a situação já lhe deu como encerrada. O Red Bull Bragantino conta com a permanência de Léo Ortiz e considera negócio com o Flamengo como assunto encerrado. O Massa Bruta avisou desde o início que não pretendia vender o zagueiro, mas por respeito a ele e a sua vontade de ir ao rubro-negro, distribuindo um valor de venda. Porém, o Flamengo não chegou na quantidade desejada. A staff de Léo Ortiz e os dirigentes do Flamengo ainda acredita que o negócio possa sair, mas a comissão técnica do Bragantino entende que não irá perder o atleta. Informação da parte do Bragantino veio segundo o All Sport. Mas outra informação é que o Flamengo ainda tentará uma última cartada, uma última proposta pelo jogador, haja vista que o Flamengo tem como prioridade o setor defensivo, né? Uma contratação ainda nessa janela em relação à defesa do Flamengo. Bom, o Flamengo venceu a equipe do Boa Vista ontem no Maracanã por 4-0 e retomou a liderança do Campeonato Carioca e se classificou, obviamente, para as quartas de final. Em declaração no final, né, na zona mista, Pedro falou em relação a algum tipo de rivalidade com o Gabigol. Ele diz: a pressão no Flamengo sempre existiu, não só no Flamengo. Eu sempre tive pressão na minha carreira. Não me abala, me dá mais força. E em relação ao Gabi, a gente sempre se deu muito bem, conquistamos grandes coisas juntos. Criaram essa rivalidade, mas a gente sempre se deu muito bem. É o Flamengo que ganha com isso. Tem que estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo. Portanto, foram essa declaração do atacante do Flamengo, Pedro, na zona mista. Bom, saindo aqui em relação às notícias do Flamengo, trazer uma informação importante sobre o Botafogo em relação ao Vitor Sá. A informação é que o time russo, né, o Krasnodar da Rússia, ainda tenta até o final desta quinta-feira em relação à contratação do jogador. O clube russo está interessado em Vitor Sá, atacante do Botafogo, e o Krasnodar, atual líder do campeonato nacional, informou na última terça-feira ao jornal Sport Express. De acordo com a reportagem, o Krasnodar pode contratar o jogador alvinegro antes do fechamento da janela russa na próxima quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Ou seja, resta pouco tempo para uma possível negociação acontecer. Vitor Sá tem contrato com o Botafogo até o final de 2025. A diretoria alvinegra já avisou que não pretende negociá-lo. O atacante está com a delegação na Bolívia, onde nesta quarta-feira o time encara o Aurora pela Libertadores da América. Então, de um lado, o Botafogo vem dificultando, não quer negociar, não quer a saída do atacante,
vê o atacante como um jogador muito importante para esta temporada, mas o time, o Krasnodar, segue tentando a contratação até o final da janela, que é na quinta-feira, amanhã, né, dia 22 de fevereiro. O atacante de 29 anos, até o momento, é a única opção disponível na ponta esquerda do Botafogo, já que Jefinho está lesionado. No Botafogo, desde 2022, Vitor Sá tem 10 gols marcados e 8 assistências em 92 partidas. Agora, galera, falar um pouco sobre a partida de hoje, que para o Botafogo é uma final, é muito importante a vitória, até para definir aqui a classificação para a próxima fase da pré-Libertadores aqui no estádio Newton Santos. E a escalação do técnico Thiago Nunes é a seguinte: Gatito Fernandes no gol, Damian Soares, Lucas Alter, Alexander Barbosa, Hugo na lateral esquerda, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. No ataque, Savarino, Vitor Sá e Tiquinho Soares, né? Lembrando que o Hugo basicamente aí garantiu na lateral esquerda a titularidade, né? Uma vez que o Marçal viajou com a equipe do Botafogo, mas é muito provável que o Hugo seja titular na lateral esquerda. Bom, saindo aqui da informação do Botafogo, vamos trazer uma atualização muito importante do Fluminense também em relação à contratação de jogadores da base. O Fluminense encaminha a contratação de dupla colombiana para o Sub-20. Exatamente. O GE informou que o Fluminense tem bem encaminhadas as contratações do zagueiro Yuliziver Mosquera, assim que se fala, e do atacante Juan Palacios, ambos de 17 anos, para reforçar sua categoria Sub-20 em Xerém. Ambos têm passagens pelas divisões de base da Colômbia e o tricolor aguarda apenas os atletas completarem a maioridade, que acontecerá nos próximos dias, para assinar contrato. E a dupla é considerada uma promessa e os dois chegaram a disputar o Sul-Americano Sub-17 em 2023. Mosquera e Palacios estavam no Rojos e o clube é o clube formador da Colômbia, que não tem futebol profissional. Os dois vieram para Xerém para um período de testes no ano passado e foram aprovados. Sendo assim, ficarão de vez no Fluminense, né? Toda a sorte do mundo, a dupla aí colombiana que vem a ter muito sucesso na sua carreira. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias desta manhã. À tarde voltamos. Hoje vamos estar realizando a transmissão e a cobertura da importante partida pela Libertadores da América entre Aurora e Botafogo, mas nós vamos ficando por aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todas. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!